Amém? Olha só, 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, diz assim o texto, ó. Fala assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que já morreram ou dormem. Amém? Amém. Olha só, irmãos, hoje eu quero falar essa palavra aqui porque é oportuna, né? Hoje nós temos aqui para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E na parte da tarde eu estava orando ali atrás, pedindo para Deus uma palavra. E Ele me deu essa palavra aqui para comentar sobre a ceia, já que hoje é o culto de Santa Ceia. Não lembro de ter pregado, né, nesses últimas semanas essa palavra, nas últimas ceias. Então eu creio que essa palavra aqui ela vai ser importante para nós. Amém? Amém. Olha só, o que o Paulo está dizendo aqui? Essa narrativa aqui que nós estamos lendo é do apóstolo Paulo. Se você ler no comecinho da Bíblia ali, no versículo 1, Paulo diz uma coisa interessante ali. Olha só o que ele diz aqui, ó. No versículo 11:1, ele diz assim: sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sedes meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Então, e na sequência ele falou essa palavra aqui sobre a Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: olha só, o que ele está dizendo aqui? Porque eu recebi de Deus esse ensinamento e eu passei esse ensinamento para vocês da Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor esse ensinamento e agora eu estou passando para vocês esse ensinamento. É o que ele disse aqui, porque eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, que dei para vocês esse ensinamento. E me chamou muita atenção aqui que no versículo 24, ele fala assim, ó, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Então, o que ele estava dizendo aqui? O que ele ensinou aqui para nós? O que ele ensinou aqui nesse texto? Que esse pão e esse suco que nós servimos aqui, ele é apresentado a Deus, né? E quando ele é apresentado a Deus, ele é consagrado, ele passa a ser o corpo de Cristo. Por isso que eu sempre falo aqui e na reunião em Santo Antônio, que é importante, é o que diz o texto, nós discernirmos que nós temos participando numa reunião como essa, não é um simples pão e nem um simples suco, mas é o corpo e o sangue do Senhor Jesus. É algo sério que nós temos participando aqui, é o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E aqui fala que é para nós
lembrar dele todas as vezes que nós participarmos da ceia. Amém? Amém. Aqui ele fala na segunda parte, né? Diz assim, todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Vocês lembram de mim. Todas as vezes que vocês participarem da Santa Ceia. Lembrar do quê? Lembrar da grande obra que o Senhor Jesus fez naquela cruz por nós. Lembrar do sacrifício vivo que Ele fez na cruz por mim e por você. Ele nos tirou da perdição eterna, não só nós, mas todo aquele que ainda vai crer nele, é tirado da perdição eterna quando crê nele, quando crê na obra que ele fez na cruz. Alguém morreu pelo pecado da humanidade, e esse alguém foi Jesus. Alguém entregou a vida por mim e por você, pelo mundo todo, esse alguém foi Jesus. Então, quando ele foi à cruz, ele realmente, a Bíblia diz que ele foi cumprir o propósito de Deus. O propósito de Deus era salvar a humanidade, tirar a humanidade das mãos do adversário. E ele cumpriu o papel dele morrendo naquela cruz. Amém? Amém. Então aqui fala que é para nós sempre lembrarmos dele numa reunião de Santa Ceia, quando participarmos. Amém? Amém. No versículo 26 ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, é o que nós estávamos falando antes. Jesus, Ele morreu na cruz. Cristo morreu na cruz. Claro que a Bíblia fala que no terceiro dia Ele ressuscitou. Está vivo, sentado à direita de Deus, e numa reunião como essa Ele está no nosso meio, diz a Bíblia. Amém? Então Ele está sentado à direita de Deus, mas Ele falou assim, que onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, eu estou presente. Olha a palavra que ele falou, eu estou presente no meio de vocês. E nem eu falei no outro culto aqui, nós não enxergamos o Senhor Jesus, mas nós temos a fé e a certeza que Ele está no nosso meio, porque Ele falou que Ele estaria no nosso meio. Amém? Amém. Versículo 27. Diz assim, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, olha isso aqui, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, quando ele fala aqui nós bebermos indignamente, comermos o pão indignamente, o que ele está dizendo? Que é importante nós acertarmos os nossos erros e pedir perdão a Ele dos nossos pecados. Quando ele fala indignamente, é alguém que está no pecado, alguém que não está fazendo as coisas segundo as Escrituras. Então ele falou que não é para nós participarmos da Santa Ceia dessa maneira. Agora, a Bíblia declara também que todo aquele que confessa os seus pecados, ele é justo e fiel para perdoar todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Por isso que eu sempre falo nas reuniões de Santa Ceia, para nós acertarmos com Deus. Se tem alguma coisa errada na tua vida, acerta com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar. O sangue de Jesus Cristo tem o poder de nos purificar de todos os nossos pecados. O sangue dele tem esse poder para purificar você de todos os pecados. E é imediato. É imediato. Ele perdoa na hora. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ponto. Então não tem, eu fiz uma coisa errada, Deus não vai me perdoar. Não, se você confessou, reconheceu o teu erro, no momento que você confessa, pede para o sangue dele te purificar na hora, é instantâneo. Lembra do ladrão da cruz? Ele estava na cruz porque um deles estava na cruz porque ele era ladrão. E lá está lá no livro de Apocalipse, está no livro de Coríntios, que os ladrões não vão herdar o reino de Deus. Então, ele era uma pessoa que estava no vermelho, ele estava falhado, ele não estava de bem com Deus. Mas no momento que ele confessou lá na cruz Jesus como Senhor, Jesus ele perdoou os pecados dele e ele pôde entrar no céu. Foi instantâneo.
Então, quando nós confessamos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Então, por isso que eu sempre incentivo as pessoas a participar da ceia. Porque a Bíblia fala que não é para o pastor examinar as pessoas. O maior erro hoje da igreja é esse. É homens examinando as pessoas. Jesus não disse nada disso, a palavra não disse nada disso. Quer ver? Olha isso aqui. Eu li no 26, né? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes o cálice, anunciai a morte do Senhor. Isso aqui eu já li, né? No 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Está vendo isso aqui? Então, o que ele está dizendo aqui? Que é para a pessoa ela se examinar a si mesma. Eu não conheço o teu coração, eu não conheço as intenções do teu coração. Eu não conheço os teus pensamentos. Homem nenhum conhece os teus pensamentos. E nem a intenção do coração de ninguém. Então, o texto aqui ele é bem claro. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Então, Deus não mandou ninguém examinar as pessoas. É para a pessoa examinar a si mesma. Realmente, eu estou no vermelho. Então, examina. Olha para dentro de ti. O que eu estou fazendo nos últimos dias? Eu fiz isso, fiz aquilo. Então, eu não posso participar da ceia. Não, mas para aí, Jesus, se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar. Quando você confessa, você está livre para participar da Santa Ceia. Então, Ele mandou você examinar você mesmo. Ele não deixou para mim examinar as pessoas. Ele não me deixou proibir, tu não pode participar da ceia, porque não sei o quê. Não. É a pessoa que tem que saber se ela pode ou não. É o que está escrito aqui. Examina-se o homem a si mesmo e come do pão e beba. Como é que está aqui? Examina-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Amém, irmãos? Amém. Então, olha só, é importante hoje, nos dias que nós vivemos hoje, há muito engano, há muita mentira nesse mundo, há muita manipulação. Então, importante na caminhada da fé é você agir segundo a palavra. Muitos erros estão sendo cometidos porque as pessoas agem fora da palavra. E aí vai dar problema. E vai dar problema não comigo ou com qualquer outra situação, vai dar um problema com Deus. Por isso que é importante você conhecer a Bíblia. Sempre que você agir segundo o que está escrito na Bíblia, você não vai estar pecando. Sempre que nós agimos de acordo com as instruções do Senhor Jesus. O Paulo falou assim, eu recebi de quem? Porque eu recebi do Senhor. Essa instrução ele não recebeu de um líder. Essa instrução ele recebeu de Jesus. Através do quê? Através do Espírito Santo. Aquilo que eu recebi do Senhor eu estou dando para vocês. Ele começou a narrar aqui. O que ele recebeu de Deus? Ele recebeu de Deus que se ele examinasse a ele mesmo, ele poderia participar da Santa Ceia, né? Se ele confessasse os erros deles ao Senhor Jesus, ele poderia participar da Santa Ceia. Então ele falou para o povo de Corinto que seja imitador como eu sou de Cristo. Vocês sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo ele não agia no vento, ele não agia no ar. Ele agia segundo a instrução que Deus dava através do Espírito Santo. E é assim que nós temos que agir, através da instrução que foi dada pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Então, por isso que por isso que a gente incentiva as pessoas a trazer a Bíblia, ler a Bíblia, porque aquilo que o Jair falou não é bem assim, mas nós temos lendo a Bíblia, confere aí. O povo de Bereia, fala que o povo, quando Paulo pregava, eles conferiam as escrituras para ver se o que o Paulo estava pregando estava escrito na Bíblia. Então, se está escrito na Bíblia, ponto final, o que vale é o que está na palavra. Amém? Então, o texto aqui fala que você tem que examinar você mesmo. Você olha para dentro de você, né? Realmente eu estou no vermelho, então confessa os teus pecados e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Vamos achar essa passagem lá no livro de João para nós encerrarmos aqui. É no finalzinho da Bíblia, lá nas cartas de João. Vamos ver. Eu não anotei aqui, mas vamos achar aqui.
1 de João, no capítulo 1, no versículo 6. 1 João 1, 6. Versículo 8, eu falei 6, né? Desculpa, é 8. Amém? Todo mundo achou lá? Diz o texto assim, ó. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Agora, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha isso aqui, irmãos. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Não que ele estava incentivando o pecado, não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Amém. Se possível, é para nós nos mantermos sem pecado. Agora, se pecarmos, nós temos um advogado, que é Jesus. Amém, irmãos? Amém. Então, se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados. Amém? Amém. Então ele falou assim, ó, vocês não pequem, mas se acontecer, vocês têm um escape. Tem Jesus que é o nosso advogado diante de Deus, para nos purificar de todos os nossos pecados. Esse aqui já é o capítulo 2, né? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Amém. Então, hoje eu vou deixar essa palavra para os irmãos aqui, uma palavra bem esclarecida, né, irmãos? Bem claro, você pegou a Bíblia, leu, nós explicamos a simplicidade que está aqui, né? Que o Paulo falou, que o apóstolo João falou, e eu vou deixar essa palavra para você. É importante nós conhecermos essa palavra, né? Porque hoje o mal, as trevas, têm trabalhado muito. E só tem uma maneira de nós não sermos enganados, sendo manipulados. É através da Escritura. O diabo vai querer manipular. A Bíblia diz que nos últimos tempos o diabo ia tentar enganar até mesmo as pessoas que são escolhidas de Deus. E para não ser enganado é só lendo a Bíblia. Lê a Bíblia, busca de Deus, que a palavra de Deus é a verdade. Amém? Amém. Então eu vou deixar essa palavra aqui, não sei que hora nós temos aí. 8:35. Amém, irmãos? Amém. Olha só, nós vamos fechar os nossos olhos. Quero fazer mais uma oração por você, aproveitar e fazer uma oração para as pessoas que estão nos assistindo aqui pelo Facebook, e depois nós vamos então participar aqui da Santa Ceia, amém? Pode ser sentado mesmo, fecha os teus olhos aqui nessa noite, faz a tua oração e acerta com o Senhor Jesus. Talvez você tenha que acertar algo com o Senhor Jesus aí. Às vezes eu tenho vezes na minha vida que eu estou agindo errado. Confessa a Jesus, pede perdão que Ele vai te perdoar. Amém? Amém? É o que diz o texto aqui, não é o que está escrito aqui. Então, faça essa oração aí, conversa com o Senhor Jesus aí, fecha os teus olhos, não deixa nada distrair você. A gente pede para as pessoas fechar os olhos para ela poder se concentrar. A pessoa que está em casa, da mesma forma, fecha os olhos e fala com o Senhor Jesus. Talvez você quer pedir perdão para Ele, peça perdão nessa noite, confessa ao Senhor Jesus teus erros, teus pecados, que Ele é justo e fiel para perdoar você. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu invoco aqui, meu Pai, a Tua presença nessa noite, sobre essa pessoa que está aqui,
e sobre essa pessoa, meu Pai, que está em casa nos assistindo. Ela está fazendo, meu Pai, a oração dela aqui nessa noite. Ela está reconhecendo, Pai, diante de Ti, que ela necessita do Teu perdão, que ela necessita, meu Pai, da Tua misericórdia. Então eu quero Te pedir aqui nessa noite, meu Pai, que o Senhor venha fazer essa pessoa livre agora de toda acusação do inimigo. Lava, Pai, purifica essa pessoa com o Teu sangue, em o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor falou que quando há confissão, meu Pai, vai haver o perdão. Então todos os espíritos acusadores, meu Pai, na vida dessa pessoa que está aqui, que está em casa, eu amarro vocês, espíritos acusadores. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Saiam, vão embora da vida dela agora. Saiam fora daí agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, abençoa essa pessoa que aqui está. Essa pessoa que está nos assistindo, meu Pai, visita ela lá em casa. E arranca, Pai, todo o peso, toda a opressão, meu Pai, na vida dessa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus. Os espíritos opressores são amarrados do maior ao menor, do alto da cabeça até os pés, em nome do Senhor Jesus, e eu ordeno. Saiam, vão embora com todos os males de vocês. Soltem essa vida agora. Meu Pai, faz essa pessoa livre nessa noite. E abençoa, meu Pai, a todos que aqui estão e que estão em casa nos assistindo. No lugar da angústia, meu Pai, agora, coloca a Tua presença, coloca o Teu Espírito Santo, coloca a Tua paz. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abençoa todos em todas as áreas. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.